Deus, Criador do céu e da terra. Deus me deu uma palavra revelada, né, para este dia de hoje, para essa noite, e eu fiquei bem impactado com aquilo que o Senhor falou comigo. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra. É importante todos ficarem atentos, prestarem bem atenção, evitar, né, se mover, andar durante a palavra, né, para que você possa entender, não desvie a tua atenção por nada, amém? Glória a Deus. Os salmos, esse salmo é um salmo davídico, né, um salmo de Davi, e esse salmo fala sobre o sentimento de Davi, sobre a maneira que ele se colocava diante do Senhor Deus, diante de Deus. A Bíblia é um livro histórico, e mesmo sendo um livro histórico, ele ainda é um livro atual. Por quê? Porque nele contém as revelações de Deus também para o tempo de hoje, para a minha vida e para a tua vida. Quando nós lemos a história dos grandes homens de Deus que vivenciaram e viveram grandes milagres, grandes coisas tremendas que o Senhor Deus fez, né, nós podemos pegar algumas coisas que eles viveram, né, como exemplo para a nossa vida, para nós também obtermos vitória, porque muitos deles foram vitoriosos porque permaneceram fiel ao Senhor. Eles permaneceram crendo na palavra do Senhor. Eles permaneceram crendo naquilo que o Senhor havera prometido para eles. E nós entendemos aqui que o salmista, neste momento, ele está colocando diante do Senhor, aleluia, praticamente um sentimento de angústia que ele estava vivendo e tristeza, aleluia, por causa da injustiça dos malfeitores. E ele, no primeiro versículo, diz: faz-me justiça, ó Adonai, pois tenho vivido com integridade, confiando no Senhor sem vacilar. Então ele agora coloca diante do Senhor a sua fidelidade, mas ele também pede ao Senhor para que o Senhor fizesse justiça, aleluia, para com ele. Isso é algo muito sério, aleluia, é algo muito profundo, porque para mim, ou para você, ou para nós pedirmos justiça a Deus, temos que estar andando muito dentro da vontade do Senhor. Nós não podemos, por qualquer coisa que passamos ou estamos passando, pedir para Deus fazer justiça. Por quê? Porque Deus, ele é justo a ponto de colocar na balança, aleluia, todo o contexto daquilo que você está vivendo, não somente aquilo que fizeram com você, mas também aquilo que talvez, aleluia, você também tenha feito. Aleluia, Deus, a medida de Deus, ela é perfeita. A medida de Deus, a maneira de Deus medir, aleluia, com ele não existe folga, com ele não existe falha, com ele não existe isso, desconto. Com Deus é exato. Deus, ele conhece tudo e todos nós de maneira muito profunda. Ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece as nossas emoções, ele conhece também, aleluia, os nossos propósitos, ele conhece os nossos pensamentos. Por isso o salmista fala: faz-me justiça, ó Adonai, pois tenho vivido com integridade, confiando em Ti, sem vacilar. Aleluia. Quando ele fala sem vacilar, ele já tinha, aleluia, feito, aleluia, uma análise na sua vida, aleluia, e ele acreditava que estava de maneira, aleluia, muito correta. Mas agora no versículo 2, eu vejo agora algo tremendo acontecendo. Porque depois dele pedir ao Senhor para lhe fazer justiça, depois dele falar para o Senhor sobre a sua justiça, sobre a sua integridade, sobre a maneira com que ele se via, ele começa a falar para Deus assim: como tu me vês?
ele faz praticamente, aleluia, uma pergunta para Deus, porque ele diz assim: examina-me, Deus, aleluia, testa-me, aleluia, examina minha mente e coração. Nesse texto, aleluia, talvez na sua Bíblia está dizendo, aleluia, sonda o meu rins e coração, aleluia. Tem outra tradução que é na James, aleluia, que diz assim: prova os meus sentimentos. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque isso é muito sério. Deus, ele fez o homem, o ser humano, eu e você. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito, aleluia, de acordo com a doutrina da tricotomia: corpo, alma e espírito, aleluia. Nosso espírito se comunica, aleluia, com Deus. O nosso corpo, nós vivemos num mundo terreno e físico. A nossa alma é aquilo que sentimos, aquilo que nós, aleluia, podemos sentir. Nós sentimos tristeza, nós sentimos alegria, nós sentimos raiva, muitas das vezes nós sentimos paz também, aleluia. Nós temos, aleluia, muitos sentimentos que afloram em nosso corpo físico, aleluia. E tudo isso, aleluia, traz para mim e para você ou benefício ou prejuízo. Depende da maneira que você, aleluia, entende, se conhece, entendeu a vontade de Deus e como você conduz a sua vida. Aí o salmista, ele está falando para Deus: ó Senhor, me testa, me coloque à prova, mas eu quero te pedir uma coisa: sonda, aleluia, o meu rins, aleluia, e o meu coração. Em outra tradução diz: sonda os meus sentimentos e o meu coração, aleluia. Em outra tradução diz: sonda a minha mente, aleluia, e o meu coração, aleluia. Porque ele fala desta maneira, aleluia, porque ele queria viver uma vida de maneira correta perante a presença do Senhor. No versículo 3 ele diz: pois a tua graça está ali diante dos meus olhos, guia a minha vida por tua verdade, aleluia. A minha vida sendo guiada pela verdade ou pela palavra. Ele está dizendo assim: Senhor, não me deixa errar, não me deixa falhar, não me deixa desviar-me da tua palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, aleluia. No mundo na qual nós vivemos, aleluia, num mundo físico, mas existe algo terrível espiritual que acontece, chamado provocação, aleluia. A Bíblia relata, aleluia, de Jesus, ele revelou algo que por muito tempo estava oculto aos olhos dos homens. Ele revela que existe uma oposição, ele revela que existe algo, aleluia, muito forte, aleluia, que tenta atacar a minha e atacar a tua fé, aleluia. E esse chama-se Satanás. Satanás quer dizer opositor. Todo aquele que é opositor, aleluia. O significado de Satanás é opositor, aquele que se opõe, aquele que é contrário, aleluia, aquele que provoca, aleluia. Nós entendemos o que a Bíblia diz, porque a Bíblia, ela está nos ensinando, aleluia, que muitas das vezes, aleluia, nós estamos andando de maneira correta perante a Deus, estamos andando de maneira fiel perante ao Senhor, mas vem Satanás, que é o provocador, aleluia, que é o opositor, aquele que quer te tirar do caminho, aquele que quer te tirar da vontade de Deus, aquele que quer te tirar da vontade de Deus. E ele começa a provocar para quê? Para que você possa ser atingido na alma, porque sendo atingido na alma, aleluia, a sua mente, ela começa a sofrer ataques, aleluia, porque primeiro você sente, aleluia, no corpo o impacto do que acontece, logo depois aquilo vai dentro de você produzindo, aleluia, coisas tão ruins que a tua mente começa também a ser dominada por aquilo que você está
sentindo pelo impacto daquilo que você recebeu, aleluia. Por isso ele está dizendo: Senhor, sonda o meu rins, aleluia, sonda os meus sentimentos, sonda a minha mente. E quando ele fala isso, é algo tremendo, porque, aleluia, nós entendemos o que acontece, aleluia, na vida do ser humano, biologicamente, porque lembra que eu falei para você que nós fomos criados por Deus, temos corpo, temos alma e temos espírito, aleluia. Nós sentimos, aleluia, a presença de Deus, aleluia. Nós também sentimos tristeza, nós também sentimos alegria, e muitas das vezes sentimos também quando o Espírito Santo de Deus se afasta de nós. Vem uma frieza muito grande, aleluia, vem um sentimento de distanciamento muito grande. Então é importante nós fazermos a avaliação diária de como está a nossa alma diante da presença de Deus, como está a nossa vida diante da presença de Deus, aleluia. O salmista, ele está dizendo: Senhor, sonda o meu rins, aleluia, que quer dizer mente, sentimentos ou pensamentos, aleluia. Por que está dizendo dessa maneira? Uma coisa está ligada à outra, o físico, aleluia, está ligado à alma, e a alma está ligado, aleluia, ao espírito. É muito forte o que acontece, porque você, aleluia, não tem aquele ditado muito antigo que diziam assim: o que os olhos não vê, o coração não sente. Por quê? Aleluia, porque uma das janelas da alma é o que nós vemos, aleluia. Quando você vê, aleluia, a sua alma sente pelo que você vê, aleluia. Você tem sensações pelo que você está vendo, produz dentro de você, aleluia, sentimentos pelo que você vê, pelo que você ouve também, aleluia. Quando alguém toca em você, você também sente, aleluia. Quando alguém fala, você ouve, e pelo que você ouve, você também sente, aleluia. E aí, irmãos, que está o grande problema, é aí que está, aleluia, o grande desafio que nós como igreja precisamos, aleluia, ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos vendo e o que nós estamos sentindo, aleluia. Porque, meu irmão, minha irmã, o adversário, ele começa a tocar naquilo, ele quer primeiro que você, aleluia, sinta no corpo físico, aleluia. Porque corpo, alma e espírito, para quê? Para que você sinta também logo depois na alma e produza sentimentos, aleluia, que vão te afastar do Senhor. Para quê? Para que a tua mente seja dominada e o espírito comece a morrer ou falecer, aleluia. Porque o espírito, ele precisa ser alimentado, ele precisa estar forte, ele precisa estar revigoroso. Mas como nós vamos alimentar o espírito que Deus nos deu, que veio de Deus, aleluia, através da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, esquadriando o nosso caminho, aleluia. Isso quer dizer o quê? Olhando para a minha vida e procurando consertar aquilo que está fora dos parâmetros da palavra de Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? E é muito sério, porque, irmãos, olha só, tudo começa naquilo que você está sentindo. Existem dois locais no corpo humano, aleluia, que produz um hormônio, aleluia, chamado hormônio, conhecido mais como hormônio do prazer. Aleluia, esse hormônio, os dois locais principais que produz é na mente, é no cérebro e no rins. No nosso rins produz esse hormônio. São os dois locais que mais produzem. O rim também está ligado às tuas emoções e a todo o teu sistema nervoso. É por isso que tem muitas pessoas, aleluia, que com problemas, aleluia, que não são todos os casos
do que são provocados pelo problema no rins, mas alguns problemas provocam também o problema no rim, aleluia, que é chamado depressão, estresse, aleluia, raiva, ira. Tudo isso, aleluia, descarrega dentro do ser humano, aleluia, sentimentos. Ao invés do rim produzir o hormônio do prazer, ele para de produzir esse hormônio, aleluia. Por quê? Pelo que você está sentindo. Aí você começa a sentir raiva, aí você começa a sentir cólera, aí você começa a sentir ira. Ao invés de você ter prazer na vida, você começa a não ter mais prazer na vida. É como se dormir, acordar, estar vivo ou não, é a mesma coisa. Cortisol, aleluia, aumentando na corrente sanguínea, aí começa a tua imunidade a baixar. O inimigo está atacando em todas as áreas, porque a tua mente não para, o teu coração, aleluia, precisa de receber, aleluia, tudo bem, tudo funcionando, aleluia, para que o coração venha bombear, aleluia, o sangue, para que faça o processo de limpeza pelo rins, mas o rins já não está trabalhando como devia, e agora o coração começa a sofrer. Por quê? Porque ele começa a receber tudo em excesso. Aí acontece, irmãos, aleluia, os problemas de descarga que nós recebemos no nosso corpo, aleluia, de adrenalina, aleluia, e começamos a morrer aos poucos. Porque, meu irmão, minha irmã, Satanás sabe, aleluia, que o projeto que Deus tem com a tua vida é muito grande, aleluia, mas ele tenta atacar você pelo que você vê, pelo que você ouve, para que também você sinta coisas que não agradam a Deus. O salmista Davi agora ele está dizendo: Senhor, sonda, Senhor, aleluia, o meu rins, sonda a minha mente, sonda o meu pensamento. Ele está dizendo assim: as coisas que têm acontecido comigo podem estar provocando na minha mente pensamentos que não provêm de ti. Já viu ou já ouviu pessoas, aleluia, que têm pensamentos suicida? Pessoas que têm pensamento suicida são pessoas que andam sobrecarregadas, são pessoas que andam, aleluia, com um sentimento à flor da pele, aleluia, já não suporta mais nada, já não aguenta mais nada, aleluia, quando passa em determinados locais, pensam: eu poderia tirar a minha vida, pensamentos suicidas, aleluia. Mas o Senhor está dizendo assim nessa noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluia, o Espírito Santo, ele vai produzir vida dentro de você, aleluia, aleluia, aleluia. A morte já foi tirada, ela foi derrotada na cruz do Calvário, pelo poder do sangue de Jesus Cristo Nazareno. Levanta a tua mão e glorifique e exalte o nome do Senhor essa noite. Coisas que vão produzir males para nossas vidas, nós precisamos corrigir, aleluia, a nossa vida, nós precisamos corrigir os nossos pensamentos, nós precisamos corrigir o nosso coração. E como nós vamos fazer isso se não tivermos alinhados com a palavra de Deus? É por isso que o salmista escreve dizendo: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ele está dizendo: eu confio na tua palavra, eu confio na tua direção, eu confio, Pai, no teu ensinamento. A minha vida será guiada pela tua palavra. Eu não quero mais viver, aleluia, com sentimentos à flor da pele, aleluia, que estão me destruindo. Eu quero viver de acordo com a tua palavra, eu quero viver de acordo com a tua vontade, eu quero viver de acordo com o teu querer. Mas ele é ousado quando ele diz: sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, olha por dentro, Senhor. E ele continua dizendo, aleluia, oh meu Deus, pois a tua graça está ali diante dos meus olhos, guia a minha vida por tua verdade, aleluia. Não tenho, aleluia, sentado com pessoas falsas, nem
conviverei com hipócritas. Aleluia. Ele começa agora a colocar diante de Deus e dizer: Senhor, aleluia, eu tenho evitado as más companhias, eu tenho evitado as más conversações. Ele está dizendo assim: Senhor, eu estou numa guerra e eu entendo que nessa guerra, aleluia, eu preciso, aleluia, me afastar daqueles que me afastam de ti. Eu preciso me afastar daqueles que me afastam da tua presença. Eu vejo agora o salmista dizendo de maneira muito clara: eu não vou fazer aliança com quem não tem aliança contigo. Eu só quero andar na tua vontade, no teu querer. Eu não quero viver uma vida depressiva, eu não quero viver uma vida de ansiedade, eu não quero viver uma vida de estresse. As lutas vêm, aleluia, mas eu quero confiar somente em ti. Aleluia. É por isso que Jesus, ele diz, aleluia, aleluia, não seja ansioso, lançai, aleluia, sobre mim a vossa ansiedade. Ele está dizendo assim: por que você está preocupado? Por que você está preocupada? Por que você está angustiado? Por que você está angustiada? Aleluia. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã: o adversário, diariamente, ele vai sempre tentar de alguma maneira atacar, aleluia, a tua alma, para que você se enfraqueça também no espírito. Então, quando nós estamos falando, aleluia, de um hormônio produzido, aleluia, por órgãos, pelos nossos órgãos, Deus, ele nos deu essa capacidade. Aleluia. Você sabia que Deus, ele é tão maravilhoso que o nosso corpo, ele foi criado para a morte não atingi-lo, a ponto, aleluia, dele se reconstruir. Parte do teu corpo tem poder de se reconstruir. Eu vou te dar um exemplo. Se você ali na frente agora cair, ralar o teu joelho, vai sangrar, vai abrir um machucado, não vai? Aleluia. Mas aquela célula morta, ela vai ser expulsa e colocada para fora. Células novas vão reconstruir o tecido e daqui a pouco você vai estar bem novamente. Aleluia. Sabe o que acontece comigo e contigo? Satanás, ele sabe, meu irmão, que existe algo que não pode ser reconstruído, que só Deus pode cuidar dessa área, que não tem remédio que cuide, que é a alma do ser humano. Aleluia. Aí o inimigo ataca para você sentir raiva, o inimigo ataca para tu sentir ira, o inimigo ataca para tu sentir ódio, o inimigo ataca para você produzir palavras que vão trazer maldição para sua própria vida, o inimigo ataca para você produzir, aleluia, e lançar palavras que vai trazer maldição para tua própria casa. Aí tem muitas pessoas que já foi atacada nos sentimentos, e aí começa a dizer: eu acho que não vai dar certo, não vou conseguir, eu nunca consigo nada, para mim tudo é mais difícil, a minha vida está uma derrota. O inimigo, ele está vendo isso, pegando as tuas palavras e utilizando contra você. A maior arma que ele está usando contra você é as tuas próprias palavras. A Bíblia diz, olha, que o poder da vida e da morte está na língua. Então você pode começar a partir de hoje a profetizar que em nome de Jesus Cristo Nazareno haverá mudança na tua vida, haverá mudança na tua casa, haverá mudança no teu trabalho, haverá mudança no teu dia. Se hoje talvez você não tenha passado um dia tão bom, você já vai profetizar que amanhã será melhor. Aleluia, aleluia. Se a semana que passou, você passou por frustrações, você passou por traições, mexeu com a tua alma, aleluia, então tu vai profetizar e dizer: essa semana, em nome de Jesus, ela vai ser melhor. O inimigo não vai me atacar, o meu coração está blindado pelo sangue do Cordeiro e pela palavra, a minha mente está blindada por Cristo. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor nessa noite? A questão é até que ponto nós estamos, aleluia, entendendo o que o Senhor está falando conosco.
Até que ponto nós estamos dispostos a colocar em prática o que o Senhor tem falado conosco? Porque o salmista ele fala: Senhor, eu tenho me afastado, eu tenho mantido distância, aleluia, de pessoas hipócritas, de pessoas falsas, de pessoas maldizentes, aleluia, aleluia, aqueles que praticam o mal, aleluia, eu tenho me afastado. Para quê? Para manter a minha alma limpa, para manter a minha mente limpa, para manter o meu coração limpo. E normalmente, irmãos, aleluia, nós sofremos muitas das vezes quando temos que tomar, aleluia, essas atitudes, aleluia. Liga por favor para mim, o ventilador aqui, meu filho. Aleluia. Muitas das vezes nós, aleluia, quando temos que tomar essa atitude, nós, aleluia, pagamos determinado preço, sofremos determinadas retaliações. Por quê? Porque muitas das vezes, aleluia, nós vivemos e convivemos, aleluia, com pessoas no nosso dia a dia, que por elas terem recebido mal durante a vida toda, elas não entenderam que elas precisam produzir o que é bom. Elas começam agora a compartilhar aquele mesmo mal contigo. Aí aquilo que você ouve passa também a sentir. Eu vou te dar um exemplo do que é isso. Aleluia. Quando alguém, aleluia, você conhece alguém, mas você está na sua casa, aquela pessoa se encontra contigo e ela começa a contar algo, e ela diz, aleluia, algo sobre uma pessoa, e aquilo que ela falou sobre aquela pessoa, você de repente não tinha nada contra aquela pessoa, não via aquela pessoa como uma pessoa ruim, mas quando você, aleluia, ouve, automaticamente dentro de você começa a ser gerado pensamentos. Por quê? Porque todo ser humano tem uma coisa chamada senso crítico. Então você começa agora a pesquisar na sua mente se realmente aquela pessoa é aquilo que está dizendo ou não. Você não julga logo de princípio, mas a partir daí a tua mente começa a focar naquela pessoa. Então você começa a agir com uma perseguição. Os teus olhos estão voltados para aquela pessoa. Pode ter 1000 pessoas no ambiente, mas tu só vai ouvir a voz daquela pessoa, porque a tua mente está condicionada a pesquisar tudo sobre aquela pessoa. E aí você começa a ter sentimentos ruins também, começam a ser gerados, porque às vezes a pessoa teve algum comportamento próximo de você, e você liga fatos, e você imagina que é aquilo, e aí você passa a ter raiva também, você passa a ter ira também, você passa a ter ódio também, você passa a falar também, você passa a concordar também. Aí aquilo que você tinha limpo dentro de você foi manchado, foi sujado. Aí ele está dizendo assim: olha, Senhor, eu tenho me mantido longe, eu tenho me afastado, eu tenho observado e eu tenho visto, Senhor, e eu tenho me afastado. Agora, Senhor, se eu estou errado, sonda-me por dentro. Quando ele fala sonda o meu rins, ele está dizendo assim: olha para os meus sentimentos, porque ninguém pode medir o que eu sinto, mas o Senhor pode. Ninguém pode medir o que eu penso, mas o Senhor pode. Ele tinha certeza que ele tinha esquadrinhado o seu caminho, ele tinha certeza que tinha esquadrinhado a sua própria mente, ele tinha certeza que tinha buscado a pureza. E ele fala: Deus, me coloca à prova, aleluia. Se eu estiver pensando mal, o Senhor me mostra. Se eu estiver sentindo mal, o Senhor me mostra. A preocupação de Davi em pedir a Deus para mostrar ele, para sondar ele por dentro, é porque ele tinha prazer de andar na vontade e no querer de Deus. Mente limpa e coração limpo. Mente limpa e coração limpo. Eu faço um exercício, aleluia, diário, semanalmente, aleluia, mensalmente, anualmente. Eu faço esse exercício, aleluia. Todas as vezes, aleluia, que acontece algo, eu prefiro olhar e procurar entender, aleluia, de uma maneira boa, aleluia. E aí muitas das vezes, quando nós pensamos dessa maneira, nós até somos interpretados como bobos, aleluia, como pessoas inocentes,
mente, como pessoas que não sabemos, mas a realidade não é essa, é que a nossa mente, ela tem que ser mantida pura. Então eu não quero sujar a minha mente e nem o meu coração, eu não quero precipitar nas minhas palavras, eu não quero fazer julgamentos precipitados. Mas e aí depois que, aleluia, tu descobre que era verdade, ou que realmente aconteceu, e aí, como é que tu sente? Eu não sinto nada, porque isso não é problema meu, aleluia. Eu é que tenho que manter a minha mente, é eu que tenho que manter o meu coração limpo e puro diante de Deus. Quando nós começamos a entender isso, irmãos, as coisas à nossa volta que nos atingia com facilidade já não atinge mais. O adversário já não vai ter mais força, aleluia, para infiltrar-se dentro da tua alma e se instalar ali. O adversário não vai ter mais força para se infiltrar na tua alma e se instalar na tua mente. Por quê? Porque você aprendeu a lidar com as questões, aleluia, que o inimigo utiliza a sua volta para atingir a tua alma. Nós fomos criados com corpo, alma, aleluia, e espírito. O inimigo, ele ataca, aleluia, sistematicamente pelo que vemos, pelo que ouvimos, para produzir em nós sentimentos que desagradam a Deus. E o salmista, ele fala: Senhor, eu tenho procurado, Senhor, me afastar. Eu tenho procurado, Senhor, fugir da aparência do mal. Aleluia, eu tenho procurado, Senhor, fazer esse autoanálise. Eu tenho procurado consertar a minha vida, me colocar na brecha na tua vontade. E o salmista, quando ele fala isso, é algo muito sério, irmãos, porque, aleluia, às vezes nós achamos que temos capacidade de mudar o outro, mas nós não temos essa capacidade de mudar ninguém. Você não consegue mudar o que a pessoa pensa, você não consegue mudar o que a pessoa sente. Sabe por quê? Porque você não convive com ela e você não vive no corpo dela. E aí a gente, por mais que nós amamos, por mais que queremos bem, aleluia, a mudança tem que partir do ser humano, da pessoa. É por isso que o profeta dizia: eu ouvi a tua palavra e temi. Mas quantos naquele tempo que ouviam a palavra e não temiam? Isso quer dizer o quê? Sou eu que preciso temer. A palavra, aleluia, quando eu ouço a tua palavra, eu tenho reverência. Senhor, quando eu ouço a palavra, produz dentro de mim medo. Senhor, quando eu ouço a tua palavra, eu tenho respeito. Por quê? Porque eu sei que é a tua palavra. Mas muitos não têm mais nem respeito, nem reverência à palavra. Porque cada um, aleluia, entende às vezes da maneira que quer entender. A realidade é que o ser humano, irmãos, os nossos olhos é a janela da alma. Mas a maioria das coisas que nós vemos reflete mais o que somos. Nós interpretamos mais da maneira que somos do que na realidade as coisas são. E isso é muito sério, irmãos. O inimigo, ele sabe disso. O inimigo, ele sabe que existe uma luta dentro de mim e de você. A Bíblia diz que existe uma luta da carne contra quem? Contra o espírito. E um se opõe ao outro. E um quer que tem que fazer a minha vontade. A carne, ela quer ser saciada com a sua vontade, mas o espírito quer ser saciado pela palavra de Deus. O inimigo sabe que existe essa luta. E como nós vivemos no mundo físico, ele sabe que existe um elo entre o espírito e a carne, que chama-se alma, aquilo que sentimos. Então ele ataca na carne para quê? Para que a tua alma fique dolorida, para que a tua alma fique, aleluia, em situação de vício, e a tua alma influencie o teu espírito, enfraquecendo o teu espírito. Quando você ouve alguém dizer: estou desanimado, eu não tenho ânimo para nada, isso é problemas que estão dentro, problemas crônicos. Problemas crônicos que estão instalados.
E aí faz a pessoa, aleluia, desistir de tudo. E muitas das vezes, irmãos, aleluia, quando nós não sabemos lidar com esses tipos de coisas, nós procuramos, aleluia, alguém para ser o chamado bode expiatório, como diz lá no Êxodo. O bode expiatório, as pessoas colocavam a mão na cabeça do bode, passava todo o pecado e maldição para o bode, soltava o bode no deserto para ele morrer no deserto. Então as pessoas procuram alguém para lançar sobre aquele alguém, ou sobre aquela coisa, toda a maldição que está sobre a vida dela, todo o pecado que está sobre a vida dela. E o que acontece quando nós não sabemos lidar com essas coisas que nós estamos falando aqui? Nós ou colocamos a culpa no diabo, ou nós dizemos que Deus não quer me abençoar, Deus não quer me dar vitória, ou nós procuramos algum ser humano, normalmente os que estão mais próximos de nós, que temos algum tipo de diferença de pensamento, para colocarmos como culpados pelo que estamos vivendo e passando. Mas o grande problema é, será que eu estou fazendo como Davi? Será que eu estou fazendo como Davi? Senhor, eu quero andar na tua vontade, no teu querer. Eu vou começar a observar, aleluia, o que eu ouço, o que eu vejo, para me entender o que eu estou sentindo. Pessoas que ouvem músicas chamado hoje em dia de sofrência, são pessoas conhecidas que normalmente as pessoas conhecem como pessoas que estão na fossa. Por quê? Porque aquelas músicas mexem com a alma, e cada vez que ouve afunda mais, cada vez que ouve faz lembrar mais do sofrimento e afunda mais, e se afunda mais. É assim que muitas pessoas, aleluia, entram pelo vício da cocaína. É assim que tem pessoas que entram pelo vício da bebida, do alcoolismo, aleluia, bebe de manhã, bebe de tarde, bebe de noite e de madrugada bebe de novo. Por quê? Porque a alma está quebrada por dentro, e é como se esse tipo de coisa fosse, sabe o quê? Um analgésico, aleluia, algo que anestesia só aquele momento. Mas o Senhor tem nos dado a capacidade, aleluia, de recebermos a cura na alma. O Senhor, Ele quer curar a sua igreja na alma. Sabe para quê? Aleluia, para que a igreja esteja forte no espírito. É por isso que certa feita o salmista escreve dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Mas no momento que ele estava em angústia, ele dizia: por que te abate a minha alma? Por que te abate dentro de mim? Espera em Deus. Isso é aqueles que estão dentro da palavra, aqueles que estão vivendo dentro da palavra e da vontade de Deus. Aleluia. Quando vem o abatimento, quando vem a tristeza, quando vem a angústia, ele automaticamente entende que a alma dele está atingida e ele precisa confiar na palavra. Você precisa confiar que o Senhor, aleluia, Ele é contigo. E eu tenho a dizer para você nessa noite, que o maior campo de batalha espiritual que o ser humano vive, ou o crente vive, é na sua mente. É na sua mente. É a sua mente que é atacada diariamente. É a sua mente que é atacada durante todo o dia. É a sua mente que é atacada durante a noite, as madrugadas. Aleluia. Quantas e quantas e quantas vezes, aleluia, você fica pensando no problema, você fica pensando na afronta, você fica pensando na luta, e você passa o dia pensando, a tarde pensando, a noite pensando, você dorme pensando, de madrugada acorda pensando. Isso está gerando, aleluia, enfermidade na tua alma. Pastor, como é que eu vou me lidar com isso? Como é que eu vou lidar com essa situação? Confiando em Deus, confiando no Senhor, colocando a sua mente estribada na vontade de Deus.
aleluia, colocando o teu coração, aleluia, estribado na vontade do Senhor. Senhor, eu quero estar preso à tua palavra, eu quero estar preso à tua vontade. Senhor, tudo que tem acontecido à minha volta, o que eu vejo, o que eu ouço me faz sentir. Se o sentimento não é bom, eu rejeito esse sentimento, Senhor. Eu não aceito esse tipo de sentimento dentro de mim. Eu não aceito ódio, eu não aceito a ira, eu não aceito a cólera, eu não aceito o sentimento de vingança. Sabe por quê, meu irmão? Quando Deus me fez e te fez, você não tinha nada disso. Todo esse tipo de sentimento nós adquirimos durante a nossa trajetória da nossa vida, pelos abandonos que sofremos, pelas traições que sofremos na vida, pelas perseguições que sofremos na vida, pelos ataques que sofremos na vida. Mas eu tenho a te dizer nessa noite, aleluia, que tem um caminho, tem uma saída, oh aleluia, tem um caminho, tem uma saída. Pastor, então me diz como isso vai acontecer. Aleluia, Isaías escreve dizendo: porque Ele levou sobre si as nossas dores, 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 Ele levou sobre si as nossas dores. Se você pensa e dói dentro de você, aleluia, fala: Jesus leva sobre si essa dor. Aleluia, se o que você lembra faz doer dentro de você, aleluia, fala: Jesus leva sobre si essa dor. Senhor, não aceita essa dor dentro de mim, porque essa dor vai provocar ira, porque essa dor vai provocar cólera, porque essa dor vai provocar ódio. Pai, e eu já entendi na tua palavra que a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e as potestades do mal. E quando ele diz que Cristo levou sobre si as nossas dores, não tem o porquê de você continuar carregando essa dor contigo. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós medimos os outros com a nossa métrica. Nós medimos os outros com a nossa métrica. Deixa eu falar uma coisa para você. Supondo que você é uma pessoa fiel, uma pessoa leal, uma pessoa fiel e leal, e a pessoa que está do seu lado, caminhando contigo, você é fiel àquela pessoa e leal, aleluia, durante toda a sua trajetória. Mas se aquela pessoa agir com infidelidade contigo e deslealdade, e você descobrir, o que acontece? Você mede com a sua métrica. Por que você mede com a sua métrica? Porque você fala assim: eu fui fiel, eu fui leal, e essa pessoa não foi fiel comigo e nem foi leal. Aí entra o sentimento, aí você começa a sentir, porque você está pensando. Lembre-se de uma coisa: a palavra sentimento, nós podemos brincar um pouco com as palavras na morfologia, aleluia, sentir mais mente. O que você pensa faz você sentir. O teu sentimento, tudo que tu fica lembrando te faz sentir de novo. A dor que já era para ter sido deixada lá atrás, você fica revivendo ela. Por quê? Porque você ainda está pensando sobre ela. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a palavra do Senhor também nos diz: renovai o vosso pensamento, aleluia, renovai o vosso pensamento, busque conhecer qual é a boa e perfeita vontade de Deus, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ele está dizendo: por você viver no mundo físico, a tua mente fica presa ao que você vê, os teus ouvidos ficam presos ao que você ouve. Mas eu quero dizer uma coisa para você: comece a olhar para o céu, aleluia, comece a olhar para o céu, comece a olhar, aleluia, para aquele que está sentado sobre o seu sublime trono, aleluia. Comece a olhar para o céu, comece a ouvir o som que vem do céu. É por isso, irmãos, que estavam todos reunidos,
E a Bíblia diz que todos estavam no mesmo lugar, e de repente ouviu-se, aleluia, o som, aleluia, ouviu-se o barulho do vento. O vento entrou na casa, aleluia. Ninguém podia ver, aleluia, mas podia ouvir, aleluia, ouvir e sentir. E de repente eles começaram também a ver, e eles viram línguas repartidas como de fogo. E aí eu entendo o que está acontecendo, por quê? Porque Deus decidiu mexer com a alma daquele povo, Deus decidiu mexer com o coração daquele povo. Estão todos reunidos no mesmo lugar, mas eles precisam ouvir o quê? Que eu estou com eles, que eu vou cumprir a minha promessa, que eu vou entrar no ambiente, na casa, aleluia. Mas aí o que vai acontecer? Tem muitos que já ouvem por muito tempo e mesmo assim perderam a fé ou a crença. Então agora não somente vou fazer com que eles ouçam, mas eles também vão sentir, aleluia. Então eles ouviram um som estrondoso do vento que entrou, aleluia, na casa e no ambiente, mas agora eles começaram a sentir, identificaram que era o vento. A palavra vento, aleluia, espírito quer dizer vento ou sopro. Eles só ouviam, mas agora estão sentindo esse vento, estão sentindo esse sopro. E a Bíblia diz que agora eles começaram a ver, os umbrais da casa começaram a se agitar, a sacudir, olhavam e viam línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça, e as pessoas falavam de mistério em mistério com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus quer te desconectar do físico e te conectar com a graça. Deus quer te desconectar do mundo e te conectar com o céu, para que você possa experimentar aquilo que Ele tem preparado para a sua igreja. E não foi à toa, aleluia, que Jeremias, ele fala sobre isso, que aquilo que o Senhor Deus tinha preparado para os seus, para aqueles que esperam nele, para aqueles que confiam nele, nenhum, aleluia, olho viu, nenhum ouvido humano ainda tinha ouvido, aleluia, mas o Senhor tinha preparado para os seus. O que Deus tem preparado para você vai espantar muita gente. O que Deus tem preparado para a tua vida vai espantar muita gente, aleluia. Muitos, aleluia, que não acreditavam no que Deus pode fazer na tua vida, olharão e verão a graça de Deus se manifestando, trazendo mudança e milagre. Oh, aleluia. Então entenda uma coisa, irmãos: o que você sente pode te afastar de Deus. O que você sente pode te afastar da presença de Deus. O que você sente pode causar repulsa no Espírito Santo e ele se afastar de você. Então comece a se preocupar um pouco mais com a tua alma. O salmista já tinha vencido os inimigos fisicamente falando, mas ele ainda tinha muitas coisas para ser sarada por dentro. O salmista precisava ser sarado por dentro. Ele precisava ser curado por dentro. Aleluia. É por isso que o salmista sempre estava se colocando diante do Senhor de maneira aberta, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, sonda-me, Senhor. O Senhor só me conhece, o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Antes de eu ter sido formado no ventre, o Senhor já sabia como seria os meus ossos antes de serem formados. Sonda-me, Senhor, tu me conheces, Senhor. É por isso que quando ele erra, quando ele falha, a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele faz uma oração, e na oração dele ele pede para o Senhor não retirar dele o seu espírito. Lava-me, Senhor, com esopo e ficarei limpo. Te peço, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Irmãos,
Vivemos um tempo hoje, irmãos, uma geração que já não tem mais prazer na salvação. Já não tem mais prazer na salvação. Porque o prazer na geração atual, aleluia, é de conquista de coisas terrenas e físicas. As pessoas têm prazer, aleluia, em ter conquistas físicas, conquistas terrenas. Então essas coisas são substituídas. Ele fala, torna a dar-me alegria da tua salvação. Irmão, você viver uma vida alegre só por saber que é salvo. É por isso que Paulo dizia, eu aprendi, aleluia, a servir a Deus, aleluia, na abundância, mas também na escassez, na fome, mas também, aleluia, na abundância. Eu aprendi a servir a Deus na nudez, na pobreza, mas também na riqueza. Ele está dizendo, sabe o que? A minha alegria de ser salvo, o que vem na minha vida é só consequência, aleluia, da bênção que o Senhor decide me dar ou não. Aleluia, se o Senhor quiser que eu fique na prova, isso não vai me afastar de ti. Aleluia, se o Senhor quiser que eu passe necessidade, isso não vai me afastar de ti, porque eu aprendi a te servir mesmo, aleluia, na pobreza. Mas se o Senhor quiser me abençoar, aleluia, financeiramente, me dar riquezas, uma coisa, Senhor, eu tenho a dizer, eu não vou me afastar de ti. Então quando Paulo ele fala isso, ele fala com muita clareza. Paulo era uma pessoa muito benquista. Há quem diga, alguns estudiosos, que Paulo ele era herdeiro de uma fortuna. Era um cara que tinha uma condição muito boa. Ele era uma pessoa influente no seu tempo. Ele era uma pessoa que todo mundo queria parar e conversar com ele. Ele falava vários idiomas. As pessoas que tinham dúvidas buscavam em Paulo respostas. Era um fariseu, um conhecedor da lei judaica profunda. Conhecia muito sobre filosofia humana. Conhecia muito sobre os assuntos gerais. E a Bíblia diz que no final ele diz assim, eu considero a sabedoria, aleluia, a minha sabedoria como nada, como um trapo de imundícia. Eu considero a minha sabedoria como nada, todo o meu conhecimento, agora que eu conheci Jesus, tudo isso é vago, é vazio. Isso é muito sério, irmãos, porque Paulo, ele aprendeu a servir a Deus, aleluia, em todos os momentos da sua vida. Ele não era uma pessoa que tinha, aleluia, uma vida desestabilizada espiritualmente falando. Ele tinha uma estabilidade, aleluia, espiritualmente falando. Ele tinha um raciocínio, uma